deixa clarear. Vento soprou na palmeira, ea, salve a deusa do fogo, oiá. É Inhansã quem chegou, deixa ela agir. Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os orixás e hoje a gente vai falar sobre a orixá Inhansã, trazendo um pouquinho de reflexão de como vivenciar Inhansã em nós. Mãe Inhansã, ela está sincretizada a Santa Bárbara na Igreja Católica. Sua cor é o amarelo e também o vermelho. Os dias da semana que Inhansã rege é sábado e quarta-feira. O seu ponto de força é o bambuzal, o vento, a chuva, os raios, trovões e também o fogo. E a sua irradiação, seu principal atributo, está ligado ao movimento, à movimentação, que é o fazer acontecer, o equilíbrio de vida, a defesa e a correção. Mãe Inhansã, ela é conhecida como a deusa dos ventos, das tempestades. Ela é a mãe do tempo, a mãe da força, da luta. Ela é a grande guerreira de Oxalá. É aquela mãe que vai na frente, sabe, que luta, que vai com a sua espada cortando todo o mal que possa existir na nossa vida. E o seu maior atributo é o equilíbrio das emoções. Muita gente fala que filho de Inhansã é desequilibrado, porque são pessoas que demonstram muita impulsividade, né? Que demonstram agitação. Tem pessoas que falam assim, eu realmente falo na cara, falo tudo o que eu penso, porque eu sou filho de Inhansã, demonstrando um certo desequilíbrio. E na verdade as pessoas que agem, que falam assim, não falam assim porque são filhos de Inhansã. Falam assim porque tem um temperamento que precisa ser ajustado, não é? Porque falar na cara e magoar o outro não é algo bacana, não é uma virtude do orixá. Porque Inhansã não é desequilibrada. Pelo contrário, ela é a grande senhora do equilíbrio das emoções. Então, se um filho ganha Inhansã na sua coroa, ele ganha para que ele tenha as suas emoções equilibradas, porque é necessário para ele, nessa reencarnação, trabalhar esse atributo, né, em sua vida. Então, Mãe Inhansã, ela traz a força do equilíbrio. E a partir do momento que eu me conheço, que eu equilibro as minhas emoções, tendo consciência dos meus atos, das minhas ações, eu consigo viver muito melhor e empregar o amor na minha vida. Porque todos nós somos desequilibrados em algum momento da vida e precisamos de Mãe Inhansã para nos ajudar a nos equilibrar e a lutar. Inhansã, ela nos ajuda a descarregar a negatividade e trazer espaço, abrir espaço para que todo o bem possa entrar na nossa vida. Tanto é que no terreiro, quando Inhansã vem, ela já chega girando, né? Ela vem rodando para descarregar nesse movimento do vento, da dança, né? Que é uma característica muito forte de Inhansã. Inhansã também nos traz a coragem, né? Ela nos ensina a ter coragem para que nós possamos passar pelos problemas, mas não nos destruir com os nossos problemas. Então ela pede para que a gente equilibre a nossa mente para buscar a saúde espiritual, passar pelos desafios com coragem, determinação e obstinação, porque a gente precisa ter a vontade de fazer acontecer e não deixar que os outros liderem a nossa vida. Nós precisamos ter a rédea da nossa vida. Vocês já viram alguma situação em que a pessoa está super feliz, está bem, mas aí por um impulso do outro ela acaba ficando mal, ficando triste, baixando o seu padrão vibratório? Vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo bem rotineiro. Imagina aquele dia que você acorda de manhã, toma aquele banho, super empolgado para ir trabalhar, sai para trabalhar.
E aí você pega o ônibus super lotado e alguém dá um pisão no teu pé. Como que você fica? A sua energia estava lá super, né, lá no alto, padrão vibratório lá em cima. Aí neste momento que você pegou o ônibus cheio, alguém pisou no teu pé, você ficou muito chateado. Geralmente a gente fica bravo, a gente xinga quem pisou no nosso pé, a gente quer revidar. E aí nesse momento a nossa energia cai, o nosso padrão vibratório cai. E algumas pessoas acham que o dia acabou ali, que estragou o dia, por causa do pisão no pé. Então pela atitude que alguém teve com você, que foi até sem querer. E aí você vai lá, faz uma prece, percebe que não está legal e tenta elevar o pensamento. Aí chega no trabalho, melhor, dá bom dia para as pessoas e aí as pessoas não te respondem. Como que você fica? Novamente com raiva, querendo matar a pessoa que não te deu bom dia. Como pode? Falta de respeito, de educação. Não me deu bom dia. Aí novamente a sua energia que estava lá em cima cai. Então a gente vive numa gangorra energética, né? É um sobe e desce ao longo do dia do nosso padrão vibratório. Fora aquelas pessoas que dizem assim, que tem tudo para ser feliz, só que é o companheiro ou a companheira chegar em casa ou estar perto que acaba a felicidade. Porque o outro tem o dom de baixar a energia dela, de mudar o humor dela, né? O chefe, então, ele é muito comentado nessas situações. Meu trabalho não tá legal, na verdade tá péssimo. Por quê? Porque eu odeio meu chefe é isso e aquilo. E aí, por causa do chefe, muitas vezes, você está numa empresa super bacana, uma empresa ótima, você gosta do que você faz, mas aí o seu chefe faz com que você esteja infeliz. Então, o outro tem o dom de manipular a tua vida. Se o chefe está tranquilo, você fica legal. Se o chefe está chato naquele dia, você fica mal. Não dá, né, gente? Yansan ensina que a gente tem que ter a liderança da nossa vida. Se o outro não está bem, isso é do outro, não pertence a nós. A gente tem que manter o nosso equilíbrio. Olha lá o equilíbrio novamente voltando na nossa reflexão. Porque se você compreende que o outro não te deu bom dia, problema dele. Ele pode estar num mau dia, ou ele nem te escutou, ou ele está concentrado com outra coisa, não é com você. Você deu bom dia, fique feliz por isso. Você desejou algo de bom para o outro e coisas boas voltam para você. E a gente tem que agir assim, sem se preocupar tanto com o outro. Então você está bem na tua casa, acordou, está lá fazendo o seu trabalho do dia, né? Está arrumando a sua cama. E aí seu companheiro, a sua companheira já está de cara feia. Aí você pega e fica triste porque ele está triste. Não, você tem que estar bem com você mesmo, com você mesma. Então, de repente, você pode ajudar o outro? Sim, você deve ajudar, tentar motivar, tentar levar uma palavra de otimismo, de carinho. Mas se o outro não quer, é o momento dele. E você não tem que também se afundar, se entristecer ou vibrar negativamente por causa do outro. Seu dia tem que ser bom, tem que ser feliz por você. Não deixar que o outro condicione a sua felicidade. Mãe Yansan também tem a função de buscar os espíritos fora da lei, aqueles espíritos desequilibrados que estão com o emocional abalado. Yansan nunca trabalhou tanto nesse mundo, com tantos problemas de depressão, suicídio, de tristezas, né? Tristezas na alma. E ela comanda todos os eguns, que são os espíritos, né? Os irmãos que desencarnaram e que estão sofrendo na crosta terrestre, que não encontraram ainda o caminho, que não aceitaram a morte. Por isso ela é considerada a Senhora das Passagens, junto com o Pai Obaluaê. E aí, tentando agora fazer a reflexão de como a gente pode vivenciar Yansan em nós, eu trago a primeira provocação para a gente pensar. Nós somos guerreiros em nosso dia a dia? Agimos com determinação e coragem? Porque Yansan nos ensina que o fogo existe e que uma hora ou outra nós vamos passar por ele. Só que nós não podemos nos queimar.
Vejam bem, o fogo está lá, mas a gente não pode se queimar. Ela mostra que temos problema, todos nós temos problema, gente, todos. Só que nós não podemos nos entregar aos problemas e nos destruir com os problemas. Os problemas são grandes testes para que a gente consiga colocar em prática a nossa coragem, o nosso movimento, não é? A nossa maneira de fazer acontecer. E nós não podemos ser o próprio desafio da nossa vida. Nós passamos pelo desafio, precisamos dele para aprender. Só que a gente não pode ser o desafio, senão fica difícil conseguir superar. É preciso ter muita coragem, buscar equilibrar as emoções, de vez em quando silenciar a mente, não é? Aquietar, para que a gente possa sentir a atuação espiritual de Mãe Ansã. E a segunda provocação é se nós temos o hábito de fazer acontecer, o hábito de movimentar a nossa vida, como eu acabei de dizer. Porque a gente pedir, rezar, esperar cair do céu, não cai. Então, Ansã ensina que a gente tem que buscar, a gente tem que dar movimento, ter uma direção, ter um propósito na nossa vida, para que a gente possa realizar. E nós desenvolvemos as nossas ações e atitudes com equilíbrio. A gente sabe buscar o equilíbrio no nosso dia a dia. Como bons umbandistas, espiritualistas, a gente aprendeu que a prece é uma grande ferramenta, é uma forma de nos conectarmos com Deus, é a forma de nos relacionarmos com Deus. Na nossa Umbanda, para tudo que a gente faz, a gente usa a prece. A gente tem uma intenção ao fazer algo. Então, ao acender uma vela, a gente reza. Ao dar um passe, nós colocamos ali a intenção naquela atividade, direcionando amor para o consulente, direcionando boas energias. Quando a gente vai fazer a defumação, antes de abrir os trabalhos, a gente está também com um propósito de limpar, não é? De deixar o ambiente mais leve, mais aconchegante, de queimar as energias densas. É uma prece, a gente está fazendo, rezando, orando, pedindo para os caboclos limparem, pedindo para a corrente do mar equilibrar, descarregar. Então a gente coloca a intenção e dá um direcionamento para a nossa ação. Porque não adianta acender uma vela e não dar uma direção, não é? Porque a gente não constitui magia se não for através do nosso pensamento, através do nosso ori, da nossa mente. Jesus mesmo nos diz que quando formos orar, que a gente entre no nosso quarto. E entrar no nosso quarto não é só abrir a porta do nosso quarto físico, na nossa casa, é abrir a porta do nosso coração, não é? É um momento íntimo com Deus. É ter esse momento com os nossos guias espirituais, com os nossos orixás. É realmente direcionar a nossa prece. É ter um bate-papo, não só uma oração decorada. Porque muitas vezes a gente, buscando cumprir a meta do dia, antes de dormir, vai lá, deita e começa a rezar o Pai Nosso e às vezes dorme na metade do Pai Nosso, ou antes da metade até. Ou a gente faz a Ave Maria decorada, a gente parece que está numa corrida de cavalo, ditando a corrida, contando o que está acontecendo e sem nem entender a palavra que a gente está dizendo. Eu gosto muito de comparar a ciência com a espiritualidade, de trazer esse olhar do cientista que estuda para a gente fortalecer a fé. E aí eu estava lendo esses dias sobre uma experiência em que os cientistas analisavam cérebros de pessoas em atividades diferentes. E nessa análise, eles pegaram 3 grupos de pessoas. Então, um grupo era de freiras que estavam lá no convento, num momento de oração, de conexão bem profunda com Deus. O outro grupo eram donas de casa, que estavam lá no dia a dia, na agitação,
trabalhando, né, ocupando também a mente. E o terceiro grupo era de pessoas em empresas, trabalhando também no seu dia a dia com seus afazeres. E aí eles perceberam, ao escanear o cérebro dessas pessoas, que o desenho, o formato e a cor do cérebro se modificava na situação das freiras e na situação dos demais que estavam em momento de trabalho. Ou seja, o cérebro das freiras que estavam em oração, ele tinha uma cor mais suave e ele fazia sinapses, ele fazia conexões ali mentais que davam bem-estar, olha só, davam bem-estar para o corpo dessas pessoas. E o cérebro de quem estava no trabalho, em outra atividade, tinha a cor mais densa e apesar de também emanar bem-estar para o corpo, eram em doses bem menores. Então isso comprova que a prece é uma forma de aliviar a mente, de deixar a pessoa mais serena, mais tranquila, e é um benéfico para a matéria, porque acaba emanando boas emoções. Então fica bem comprovado, né, que é muito importante usar a prece como ferramenta. Os pontos cantados que a gente usa no terreiro, eles são orações. E a oração cantada aumenta a frequência do nosso cérebro, a frequência do nosso coração, né? A nossa frequência como um todo. Porque a música, ela acessa o nosso íntimo. Então a gente sempre canta para que a gente possa orar 2 vezes, né? O ponto cantado, ele traz essa boa energia. E realizar as ações e as atitudes com equilíbrio não é algo tão fácil, né? A gente sabe, e ainda mais quando a gente passa por provocações. Eu estava esses dias lendo um post do De Luca e ele comentava sobre o Buda, que Buda passava por um vilarejo e ele começou a ser apedrejado nesse vilarejo, ele começou a ser maltratado pelas pessoas dali que o xingavam e que diziam barbaridades para ele. E ele continuava a andar tranquilo, sem demonstrar muito incômodo com aqueles xingamentos. E uma das pessoas chegou nele e perguntou: Buda, o senhor não se sente incomodado? As pessoas estão te xingando, estão falando que o senhor não ajudou porque eles te fizeram pedidos, eles tinham necessidades, urgências, o senhor não ajudou. Então eles estão muito bravos com o senhor aqui no vilarejo. E aí o Buda olhou para ele e respondeu: não, eu não me incomodo, porque eles estão afetando a minha periferia, não a minha essência. O que o Buda quis dizer com isso? Que afetar a periferia é afetar o ego. Então quando eles xingam Buda, eles estão afetando o ego de Buda. E para Buda o mais importante é a essência, é o que está no centro, não na periferia. O centro de Buda não era atingido. Por quê? Porque lá no centro dele tinha uma grande essência que era o amor que compreendia aqueles julgamentos, o amor que não o abalava, porque ele sabia, na real, o porquê que ele não pôde ajudar aquelas pessoas. Ou melhor, ele sabia que não dependia dele a ajuda daquelas pessoas, dependia exclusivamente delas. Elas tinham que se movimentar, elas tinham que ter coragem, elas tinham que agir para conseguir o que elas queriam. E a gente, como é que a gente age nesses momentos em que somos insultados pelas pessoas? A gente, muitas vezes, é afetado pelo ego, né? E a gente não consegue manter o nosso centro, que é a nossa essência. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo que aconteceu comigo. Eu já fui insultada, julgada por algumas pessoas por conta da Umbanda, por dizer que eu sou umbandista.
e as pessoas me olharem diferente, né, com tom de julgamento, ela é macumbeira, ela faz maldade. Isso chegou a me ofender. Por que me ofendeu? Porque eu fiquei triste com esses julgamentos, porque atingiu o meu periférico, né? Atingiu o meu ego. E se eu tivesse considerado a minha essência, que é o meu centro, eu não ficaria abalada, porque eu sei que a Umbanda é uma religião linda, eu sei que a Umbanda prega a transformação, a melhoria interior, o autoconhecimento, não é? A gente está aqui estudando, a gente está aprendendo tudo isso. E quem julgou não conhece, quem julgou fala, porque não conhece. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio. Qual é a nossa essência? E é isso que importa, o nosso centro. E isso tem que tomar conta, isso tem que prevalecer. E não deixar que o nosso ego nos afete e tire o nosso equilíbrio. Olha que lição bonita de Buda. Tem tudo a ver com o que Mãe Ansã nos ensina. Eu vou contar agora uma fábula para vocês que demonstra a importância de termos coragem diante das adversidades da vida. E coragem é um atributo também de Mãe Ansã, como nós já falamos. Nós teremos medo em algumas situações. O medo faz parte da nossa vida, nós como seres humanos sempre sentiremos medo de alguma coisa. Mas não pode ser aquele medo que paralisa, aquele medo que nos impede de agir. Nós temos que enfrentar o medo, ir com medo mesmo e fazer acontecer, para dar o movimento para a nossa vida. O medo, quando ele é bem administrado, quando nós conseguimos ponderá-lo, ele até nos ajuda, porque ele diminui um pouquinho da nossa impulsividade, nos faz pensar, nos faz darmos passos mais curtos para que a gente consiga ter sabedoria em nossas ações. Então o medo ele não é de todo negativo, mas é preciso saber dosá-lo, não deixar que ele nos paralise. Era uma vez um camundongo que era muito esperto, gostava muito de correr, de brincar, até que ele conheceu um gato. E o gato correu atrás dele para pegá-lo. Ele ficou tão assustado, com tanto medo, que ele achou um esconderijo numa casa velha, e ali ele entrou e ficou. Não saía de lá para nada mais. E essa casa dava de frente para uma praça muito bonita, que tinha um mágico, que fazia mágicas maravilhosas ali, todos os dias. E aí ele teve coragem de ir até o mágico e pedir para o mágico transformá-lo num gato, para que ele não tivesse mais tanto medo e pudesse viver em paz. O mágico ficou com pena daquele camundongo tão pequenininho, tão indefeso, e o transformou num gato. Ele ficou feliz, ficou na praça brincando, até que um dia uma pessoa passeava com seu cachorro. E o cachorro, quando deu de cara com ele fez uma força, ele puxou o seu dono e aí ele conseguiu arrebentar a corrente e foi atrás do gato. O gato correu para o esconderijo, fugiu do cachorro e ficou com muito medo do cachorro. Ele voltou no mágico, pediu para ele se ele podia transformá-lo numa pantera, porque ele tinha adentrado a mata, tinha uma mata muito grande, uma mata fechada ali próximo da praça. Ele viu uma pantera muito forte, muito grande, bonita, e ele queria ser uma pantera, porque não tinha animal maior que ela, nem mais feroz, então ele estaria seguro sendo uma pantera. Nessa altura, o mágico estava bem irritado com ele, cansado desses pedidos, mas ele ainda foi lá e transformou o pequeno gato numa pantera. E aí ele foi para a mata, ficou lá um bom tempo, tranquilo, caminhando pelas matas, vivendo sua vida, até que um dia ele se deparou com caçadores que adentraram essa mata para caçar panteras. E aí ele desesperadamente foi até o mágico pedir ajuda, porque ele estava com muito medo, mas muito medo dos caçadores. E ele tremia de medo. E aí o mágico, muito bravo, olhou para ele e falou: "Eu vou te retornar à forma física de um camundongo,
Porque independente do animal que você seja, você sempre demonstra o medo de um camundongo. Então essa fábula nos mostra que o medo não pode paralisar e que a gente tem que buscar formas, buscar alternativas para vencê-lo, para ter coragem, para ter determinação e para fazer acontecer. Então que Mãe Ansã nos abençoe, que Mãe Ansã nos traga força e possa guerrear à nossa frente, para que possamos vencer os medos, as dificuldades e nos fortalecer com seus ensinamentos e com toda a sua magia. Salve Mãe Ansã, Ieparrê Oiá, Ieparrê Ansã. Me protegi no bambuzal de Inhaçã, das mandingas que lançaram sobre mim. Ela é o vento e traz toda a bondade, e nos seus raios destrói toda a maldade. Epa,